Segredo para isso? Consenso. A busca constante pelo consenso em cada decisão. A gente pressupõe que esse nosso consenso seja um consenso dos 150. E aí o que a gente tem que fazer? A gente tem que dar visibilidade. Qualquer decisão importante, ela estará na capa da nossa intranet. Conheça mais sobre a história e a experiência inovadora do Mário Kaplan baixando o podcast CBN Professional, uma parceria nossa com a HSM Educação Executiva. CBN Professional, um conteúdo exclusivo para podcast. Oi, gente, aqui é Giovanna Antonelli. Minha vida é corrida e eu não posso parar por uma gripe. 1 é pouco, 2 é bom, 3 é Coristina. 1 é pouco, 2 é bom, 3 é Coristina. Se você é como eu, conte com as 3 camadas de Coristina D. 1 é pouco, 2 é bom, 3 é Coristina. 1 é pouco, 2 é bom, 3 é Coristina. As 3 camadas de Coristina D tiram a dor, desentopem e revigoram. 1 é pouco, 2 é bom, 3 é Coristina. Coristina D, para quem não pode parar por uma gripe. A persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Este medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. CBN Noite Total. Estamos aqui com o advogado especialista em direito eleitoral da Universidade Presbiteriana Mackenzie, o Alberto Rolo. Ele que é vice-presidente da Comissão de Direito Eleitoral da OAB de São Paulo. Vamos entender exatamente o que está acontecendo, porque a grande sinalização é de que haverá absolvição da chapa Dilma Temer, uma vez que 4 dos ministros já se manifestaram contrários à inclusão das delações da Odebrecht e do marqueteiro João Santana. Esse é um ponto crucial, né? Considerar ou não as delações? Com certeza, Tânia. Primeiro, eu quero elogiar o resumo que a Raquel e a Carolina fizeram, porque o ouvinte da CBN tem um panorama muito bom, muito preciso daquilo que aconteceu ao longo das horas de sessão, né, de hoje. E isso que você mencionou é importante, quer dizer, a gente ficou, né, viu o rito, foi seguido, quer dizer, o rito do direito é primeiro examinar a matéria preliminar. E por que a gente chama de matéria preliminar? Porque se o processo é resolvido em algum desses assuntos preliminares, como essa questão das provas, não precisa examinar o mérito, a gente não precisa invadir quem tem culpa, quem não tem culpa. Por quê? Porque de repente o processo é resolvido na preliminar. E esta preliminar, as outras foram todas rejeitadas, mas esta é importante. Por quê? Se não forem consideradas essas provas acrescentadas depois, aquilo que sobrou, que estava na inicial dos processos, parece não ser suficiente para uma procedência, para uma cassação. Tá? Porque nós estamos falando aqui, vamos voltar no tempo, né? Porque hoje a gente tem a perspectiva histórica, a gente sabe exatamente o que aconteceu. Mas lá atrás, em 2014, quando o PSDB ofereceu a ação, motivada aí pelo senador Aécio Neves, que tinha perdido a eleição, e ele mesmo na escuta telefônica disse que abriu para encher o saco. Enfim, são 4 ações, versando sobre coisas bem inconsistentes, né? Que era o que se conhecia naquela época, né, Tânia? E eu vou frisar e vou repetir essa frase do senador. Ela é feia, mas tem que repetir. Entrei com a ação para encher o saco. Então, ele mesmo não acreditava na ação. Ele mesmo sabia que não tinha razão jurídica naquele momento, não é? Porque aí tinha o quê? Tinha transporte de eleitor. Isso, em Petrolina. O ministro Herman Benjamin falou hoje, transporte em Petrolina. Imóvel que foi alugado. O uso de imóvel público, né? Eventualmente, a então presidente Dilma teria usado espaços públicos, até o Palácio Alvorada, para fazer campanha ou para fazer defesa da chapa naquele momento, né? Tem problema em relação à verba utilizada para correio, gasto de correio. Tem também algumas reclamações de manipulação de pesquisa eleitoral, uso do horário eleitoral gratuito indevidamente, né? Então, nada disso faz sentido, assim, tem embasamento. E não somos nós que estamos falando isso, né, Tânia? Quem falou isso foi o Aécio Neves, ele disse que era para encher o saco. Então nada disso condenaria a chapa. Mas tem um aspecto lá que ele cita, uma das ações que cita a corrupção na Petrobras. Esse sim. Aí abre a porta que o ministro Herman Benjamin falou hoje o dia inteiro. Na inicial, numa delas, fala em caixa 2, em corrupção,
que teria origem em contratos ilícitos da Petrobras. Aí essa porta está aberta. E aí é que a gente está discutindo, o que eles discutiram hoje, e a gente só está repassando essa discussão, se esta porta serve para entrar a Lava Jato, a questão da Odebrecht e também dos delatores lá do casal de marqueteiros, né? Não pode esquecer João Santana e Mônica Moura. Pois é. Quando a ação, lá no comecinho, fala em corrupção na Petrobras e nesse prazo de instrução, que é de 15 dias, né? Não acena com Petrobras, com Odebrecht, não dá elementos mais objetivos, não daria para, quer dizer, a discussão dá ou não para encaixar a Odebrecht ali, já que não foi mencionada na abertura da ação, ela teria que ter sido mencionada para que não houvesse discórdia aí entre os ministros? Então, vamos tentar abordar esse ponto, Tânia. O raciocínio está perfeito, tanto é que o ministro Raimon Benjamin hoje várias vezes falou, vou ler o que está escrito na inicial. Ele, mais ou menos, ele está defendendo o voto dele, olha, isso está escrito na inicial, justamente para mostrar, olha, eu posso abrir essa porta, ou essa porta foi aberta porque ela vem desde a inicial. Agora, eu costumo dar o seguinte exemplo. Outra coisa que eu acho importante, só abrindo parênteses aqui, Tânia, eu estou aqui como advogado, professor, alguém que gosta do direito, eu não defendo nem A, nem B, nem C, hein? Eu estou falando a minha opinião, então, só para os ouvintes não ficarem com raiva de mim, né? Aqui não é Fla-Flu, não é final de Copa do Mundo, a gente está falando de direito. Então, eu costumo dar o seguinte exemplo, as ações, elas estão confinadas dentro de um limite jurídico. E aí a comparação que eu faço é o trilho de um trem ou o trilho do metrô. Os trilhos são feitos de aço, tem um do lado direito, um do lado esquerdo. Então as ações estão confinadas nesses limites destes trilhos. E o exemplo é do aço, porque o limite não pode ser rompido, o limite não pode ser quebrado. Então a discussão eu posso trazer coisas de fora dos trilhos para colocar dentro da ação? Essa é a discussão. Mas quando cita Petrobras, já não está abrindo assim uma veiazinha, uma possibilidade para incluir? Com certeza, Tânia. Tanto é que, pelo que se viu hoje, 3 ministros vão votar nesse sentido. Aí é uma questão de interpretação. Exatamente. E outra coisa, vencida essa etapa, decidido esse processo, não dá para dizer se o resultado é esse 4-3, não dá para dizer que a vitória foi esmagadora, quer dizer, 3 ministros que ficarem vencidos entenderam de incluir essas provas, então colocar dentro do trilho, e 4 ministros entenderam que não dá para dizer que nenhum deles é ignorante de direito eleitoral, muito ao contrário, estão lá porque têm plena capacidade. Agora, a gente tem que respeitar a decisão judicial de órgão colegiado, isso é importante, não é um juiz só, decisão colegiada e o número é ímpar justamente para isso. Se der empate, alguém vai ter que desempatar. E é o presidente, que é o Gilmar Mendes. Nesse caso, é o presidente. Que a gente já sabe como vai votar. Já falou hoje. Ele já falou e ele já vem falando. Ele não esconde muito as opiniões dele sempre. Essa é uma característica dele. O que eu queria saber também vários ouvintes estão aqui, nós estamos com transmissão de imagem pelo Facebook da CBN, e é impressionante que as pessoas estão revoltadas. Que tipo de justiça é essa? O que dizer do ministro Gilmar Mendes? O Gilmar Mendes acabou virando um alvo preferencial, até porque ele se expõe muito, né? Então acaba que ele vira não o pode alvo reclamar. Preferencial. E ele também, essa questão, né, de que em 2015... a ministra que era relatora, depois ela saiu e houve a mudança da relatoria, ela disse que haveria o arquivamento por falta de provas, né? Não tinha consistência. E foi o próprio Gilmar que insistiu, né? E votou pela continuidade do processo. E ele foi cobrado disso hoje pelo ministro Raimon Benjamin. Várias vezes, né? Podemos falar um pouquinho disso. Vamos lembrar. A ministra Maria Tereza, que foi a relatora anterior ao ministro Raimon Benjamin, ela é do STJ, então é uma juíza de carreira, ela não tem compromisso com ninguém. Naquele momento, em 2015, ela analisando a ação, inclusive é importante, vou tentar não falar juridiquês, né? Ela lá atrás decidiu monocraticamente. O que significa isso? Ela tinha competência jurídica para arquivar a ação e ela decidiu arquivar a ação. No recurso que foi proposto contra essa decisão, que era só dela e ela podia fazer isso, aí é que o ministro Gilmar Mendes liderou, a gente chama de agravo regimental, né? Liderou uma posição contrária e é por isso que ele está sendo cobrado. Agora,
O ministro Gilmar Mendes me parece que deixou claro isso hoje, logo na volta depois do almoço, né? Na continuação da sessão hoje, logo depois do almoço. Ele disse o seguinte, inclusive em algum momento que houve aí uma rusga entre eles, né? O senhor não ponha palavras na minha boca, né? Porque ele é cobrado o tempo todo pelo voto dele. Diz o ministro Gilmar Mendes o seguinte, olha, lá atrás, quando eu votei, e a votação foi 5-2, tá, Tânia? Só pra gente lembrar. Lá atrás, quando eu votei pela continuidade da ação, eu votei pela inclusão de provas, pela investigação, mas tudo com base no que estava na inicial. Esse é o argumento dele para explicar essa cobrança. Eu votei sim para que a ação não fosse arquivada, mas para que fossem pesquisados e fossem investigados os fatos que estavam na inicial, não outros. E aí é que eles divergem. E aí ele entende que a Odebrecht entra na categoria outros. Isso. Sim. Agora, outra coisa que é importante. Essa é uma técnica, ele também reclamou isso, eu conheço essa técnica. Essa é uma técnica que nós que vivemos o direito no dia a dia sabemos, e é bom o ouvinte entender. É muito mais fácil você convencer um juiz da sua razão se você leva para ele decisões anteriores que dele mesmo. Sim. E é isso que o ministro Herman Benjamin está fazendo. Olha, ministro Gilmar, o senhor já decidiu assim, quer dizer, então agora o senhor vai ser incoerente? Então agora o senhor acordou hoje com uma vontade de decidir diferente? É isso. Esse é o raciocínio, né? Bom, longe de mim querer que o senhor faça uma avaliação especificamente do Gilmar Mendes. Mas, falando no geral, e eu vou ler aqui a mensagem da Ana Santana no Facebook, diz o seguinte, é porque agora é o Temer que está no poder, se fosse a Dilma seria diferente a opinião do Gilmar Mendes e tal. Não vamos entrar aqui especificamente no Gilmar Mendes, mas as preferências partidárias, as posições ideológicas, a avaliação do contexto, já que até o Luiz Fux disse que os ministros não podem ser avestruz, né? Ficar com a cabeça enfiada dentro da terra. Esses aspectos interferem no voto? É importante a gente abordar isso, Tânia. São os 7 ministros, eles são seres humanos. Eles têm esposas, eles têm filhos, eles têm pais, eles têm netos, eles têm família, né? Eles leem jornal, ouvem a CBN, veem a internet, então eles estão conectados, estão ligados ao que está acontecendo no Brasil. Então o componente político que eu acho que pode existir, e o ministro Fux falou em realidade política expressamente, componente político se eu caçar a chapa, se eu caçar o presidente Temer, o Brasil vai melhorar ou vai piorar? Esse componente político eu entendo, essa análise política eu entendo. O que eu não entendo os 2 ministros, Admar e Tarcísio, foram nomeados pelo Temer agora recentemente, então lógico, eles vão votar com o Temer. Eu sei que tem ouvintes que pensam assim, mas é bom explicar que eles foram nomeados, primeiro que eles já vêm lá de trás, ocupando essa vaga como substitutos. Lá atrás, os 2 foram nomeados substitutos pela ex-presidente Dilma. Quando termina o mandato é de 2 anos e pode ser renovado por mais 2 anos. Então, são 2 e 2. Quando termina o mandato, ou é renovado o mandato ou chama outro. Nesse caso, os 2 mandatos, 2 biênios, né, dos ministros que estavam lá advogados anteriormente, que era a ministra Luciana Lossi, o ministro Henrique Neves, os mandatos terminaram, o presidente tem que nomear substituto, tem que colocar no lugar dos 2, senão a cadeira fica vazia. Então não é que o presidente Temer nomeou esses 2 porque eles vão salvá-lo agora, é porque a Constituição manda e eles já estavam na fila. Então ninguém tirou da manga, ninguém tirou da cartola esses 2 nomes, eles já estavam na fila. Então essa interferência eu acho que não. E uma última, só para terminar esse raciocínio. Lá atrás alguém falou, não, o ministro Torquato Jardim foi para a justiça porque ele foi ministro no TSE durante 8 anos. É verdade, ele foi ministro 4 anos substituto 2 mais 2 e depois titular 2 mais 2, então ele ficou 8 anos lá. Como se ele fosse pegar o telefone, e não imagino isso, ele pegar o telefone e ligar para os 7 ministros pedindo voto em favor do Temer, vamos garantir o meu emprego. Isso não vai acontecer. Conhecendo todos esses ministros, eles têm carreira, eles têm um nome a zelar. Ninguém vai se colocar na berlinda por um mandato que vai terminar daqui a 1 ano e meio, se a ação for julgada improcedente. A senhora acha que, rapidamente, aqui antes do Repórter CBN, só para concluir o raciocínio, ou a gente pode retomar essa ideia depois do Repórter CBN. Se fosse Dilma Rousseff no lugar de Michel Temer nesse momento, o resultado seria o mesmo? De repente seria o contrário, né? 4-3 com outras posições. Quer dizer, as posições partidárias interferem em alguma medida. Partidária não. Política, nesse sentido que eu falei, bem genérico, bem amplo. Acho que partidária. Eu sou Flá, sou Flu, não, todos eles têm cargo vitalício. O ministro Gilmar Mendes vai ficar lá até os 75 anos pela PEC da Bengala. Ele não deve satisfação para ninguém.
Bom, Alberto Rolo, advogado especialista em Direito Eleitoral da Universidade Presbiteriana Mackenzie, ele que é vice-presidente da Comissão de Direito Eleitoral da UAB de São Paulo, aqui conosco. Estamos com transmissão de imagem pelo Facebook da CBN, tem vários ouvintes se manifestando aqui, revoltados, porque provavelmente teremos uma absolvição da chapa. E o professor gentilmente respondendo as nossas dúvidas. Aproveite para mandar suas dúvidas. Também pode ser pelo site da CBN ou pelo e-mail tania.morales@cbn.com.br. É o repórter CBN e nós já voltamos com a conversa. Repórter CBN. Quinta-feira, 8 de junho de 2017, o ministro Herman Benjamin apresentou seu voto que pede a cassação da chapa Dilma Temer, mas enfrentou resistência no plenário do TSE, que já sinalizou formar maioria contrária à sua posição. O relator do processo, que vai finalizar o seu voto amanhã, sustenta que houve abuso de poder político e econômico na chapa. Benjamin Herman afirmou que a campanha que elegeu Dilma presidente e Temer vice em 2014 foi abastecida por dinheiro desviado da Petrobras. A Petrobras informou hoje que assinou o termo de compromisso para pôr fim ao bloqueio de novas contratações com a construtora Andrade Gutierrez. É a segunda construtora a sair da lista suja de contratações da estatal em um período de 2 semanas. A outra foi a Carioca Engenharia. De acordo com a Petrobras, Andrade Gutierrez está apta a deixar a lista por ter firmado acordo de leniência com o Ministério Público Federal e ter adotado medidas internas de governança avaliados pela estatal. O Ministério da Educação vai recolher de escolas públicas o livro Enquanto o Sono Não Vem, que abordaria o incesto e é destinado a crianças de 6 a 8 anos. A decisão do governo foi tomada a partir de um parecer técnico após questionamentos de pais de alunos. A pasta informou que serão recolhidos 93 mil exemplares distribuídos a estudantes de 1º, 2º e 3º anos do ensino fundamental de escolas públicas. O Conselho Regional de Medicina do Rio de Janeiro abriu uma sindicância para apurar a assistência médica prestada a um bebê de 1 ano e 7 meses que morreu por falta de atendimento. Breno Rodrigues Duarte da Silva sofria de epilepsia e passou mal em casa. A família chamou a ambulância, mas a médica responsável foi à porta do condomínio e deixou o local sem atendê-lo. Outra ambulância só chegou 2 horas depois da morte da criança. No horário de Brasília, 9h36. Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. Voltamos aqui com o professor Alberto Rolo, com transmissão de imagem pelo Facebook da CBN. A Elizabeth Rocha diz: como pode, com todas essas provas, alguém votar contra a cassação? Pois é o que o Alberto Rolo explicava, né? Existe um período de instrução para a apresentação das provas. E a grande discussão é se as delações da Odebrecht devem ou não entrar nesse escopo, uma vez que as delações elas vieram depois desse período. É um pouco mais do que isso, Tânia. Vamos ver se eu consigo, né, esclarecer a esta ouvinte e os demais. Tem um prazo para entrar com a ação. O último prazo são 4 ações, o último são 15 dias depois da diplomação. Por isso é que tem ações que entraram em dezembro e tem ações que entraram em janeiro. O último prazo é desses 15 dias depois da diplomação, dá janeiro. Então, eu só posso ingressar com uma ação em janeiro de 2015 com aquilo que eu conheço em janeiro de 2015. E eu levo para a justiça julgar aqueles fatos. Então está delimitada, por isso que eu falei do trilho, está delimitada a ação, está delimitada a inicial, e aí os réus vão fazer as suas defesas. E aí o que aconteceu aqui? 1 ano depois vieram fatos vinculados à Operação Lava Jato. E a discussão jurídica inteira é essa. Servem esses fatos ou não servem esses fatos? Agora é importante para o ouvinte entender, nenhum dos 4 ministros que já se manifestaram contra a aceitação dessas provas disse que isso não tem que ser investigado. Isso a gente tem que repetir várias vezes. A gente não está falando de impunidade. Se o Marcelo Odebrecht, se os executivos da Odebrecht
denunciaram uma série de crimes, uma série de fatos ilícitos, e o casal de marqueteiros, João Santana e Mônica Moura também, isso tem que ser investigado e quem é culpado vai ser processado e, se for o caso, tem que ir para cadeia. A questão é, estes fatos vão ser usados neste processo ou não? Vai ter que abrir um outro processo. Um outro caminho de investigação. Nossa, mas é incrível, não? Agora, não se estendeu por demais esse processo, esse julgamento, uma vez que agora todas as provas estão aí, ou pelo menos estão todos os indicativos, e não podem, ou pelo menos o entendimento da maior parte dos ministros, não podem ser considerados. Por quê? Porque houve uma extensão muito grande do julgamento. Olha, a Justiça Eleitoral tem orgulho de dizer, e eu concordo, que é uma das justiças mais rápidas que a gente tem no Brasil. E o ouvinte sabe disso, tem processos que demoram 4, 5, às vezes 8, 10 anos para serem julgados. Inclusive na Justiça Eleitoral, e isso o legislador teve sensibilidade e mudou isso, na própria Justiça Eleitoral, às vezes o julgamento era da seguinte maneira: olha, essa ação perdeu objeto, então não adianta a gente dizer se é culpado ou se é inocente, porque o mandato terminou, não dá mais para caçar. Acontecia e aconteceu muitos anos isso, Tânia, então agora não acontece mais e essa ação está sendo julgada ainda dentro do mandato. Agora, quer uma curiosidade, e o ouvinte vai gostar, por que os prazos da lei da ficha limpa, muitos deles aumentaram de 3 para 8 anos? Exatamente para evitar esse problema. Porque quando o prazo de punição era de 3 anos, o prazo passava e o processo não tinha sido julgado. Não é à toa que aumentou de 3 para 8, né? Agora não, com 8 anos de inelegibilidade, que é o que a gente está falando eventualmente para Dilma e para o Temer, eles vão ser castigados. Agora imagina o prazo de 3 anos, e vai ser o exemplo bacana que a gente vai abordar agora. Se o prazo fosse de 3 anos, a partir da eleição, a eleição foi 2014, soma 3 anos, dá 2017. Em outubro de 2017 eles estavam livres da inelegibilidade. Essa era a lei anterior. Aí o legislador mudou a lei da ficha limpa, aumentou para 8, exatamente para evitar este tipo de impunidade. Agora, então, se esse processo está demorando 2 anos e 6 meses, como alguém falou agora na reportagem, eu acho um prazo bastante razoável para que os ministros tenham segurança naquilo que eles vão fazer. É porque é um caso muito excepcional, né? As investigações aconteceram num ritmo muito acelerado, não costuma ser assim, né? Não. No momento que foi a aberta a ação até agora, o dia do julgamento final, a gente sabe de muita coisa que não estão incluídas ali naquela abertura. Esse é a grande desconexão que para nós leigos é um absurdo. 50 testemunhas, 8.000 páginas de documentos. E não tem prova. É verdade. Não tem prova. Agora, eu acho que o ouvinte pode ficar tranquilo pelo seguinte: vamos imaginar que o Michel Temer seja absolvido amanhã. Não acabou a crise política, não acabou a satisfação que ele ainda tem que dar para a sociedade destes fatos e de outros. Nós temos lá dezenas de pedidos de impeachment no Congresso, nós temos um processo criminal, um inquérito que está sendo tocado aí pela Procuradoria, deve ser denunciado. Quer dizer, então, o fato de eventualmente a ação ser julgada improcedente não significa que o Michel Temer ainda não vai ter que responder e dar muita satisfação para a sociedade. Se os ministros entendessem que essas delações da Odebrecht constassem do processo, aí haveria condenação? Porque aí as provas são evidentes? Aí realmente, aí eu vou concordar com todos os ouvintes que estão se manifestando. Aí não tem escapatória. Quer dizer, se você ouve alguém dizer, olha, eu dei X milhões, e os valores são milhões, eu nem lembro, né? São X milhões e muitos milhões, dei na mão de não sei quem, fulano de tal pediu para a campanha, aí... Juntando, lógico que a delação pode ser também uma fofoca, pode ser uma mentira. Um dos argumentos de defesa é que as delações são mentirosas. Não é só a delação, mas juntando a delação com outras provas de movimentação de dinheiro, aí dá para formar a convicção e aí me parece que não tem escapatória, que a ação deve ser julgada procedente. Bom, o Wellington Santos aqui no Facebook diz o seguinte, que o Gilmar Mendes é o mais citado aqui entre os ouvintes. É amigo do Michel Temer. E ele vai dar o voto de Minerva, né? Afinal de contas, ele é o presidente do TSE. Ele deveria se declarar impedido porque, afinal de contas, ele tem uma proximidade com o presidente? Vamos responder objetivamente, Tânia. A lei processual prevê hipótese do juiz se afastar do julgamento. Ele tem que se declarar impedido por vontade própria, por essa amizade. Mas essa amizade não é ir num jantar ou ir numa festa e encontrar e conversar.
Tem que ser, a lei fala amizade íntima. Eu não sei o que significa amizade íntima, mas uma amizade íntima, né? Que prejudique o equilíbrio que o juiz tem que ter. Então, o próprio juiz tem que se declarar impedido, ou as partes, no momento certo, e tem prazo para fazer isso, tem que questionar o equilíbrio do juiz. E as partes não fizeram isso. Ninguém fez. A gente chama, aí no caso das partes fazerem isso, a gente chama de suspeição. Ele é suspeito para julgar, mas tem prazo. E sabe por que tem prazo? É mais uma coisa do direito. Porque eu não posso chegar num momento como esse em que, de repente, a tendência do ministro ficou revelada e aí dizer, ele é suspeito. Não, eu tenho que fazer isso lá atrás, no começo, porque eu acho que ele é suspeito e tenho elementos para pensar. E não na hora que eu achar que ele vai julgar contra mim. Isso a gente costuma dizer que no dia a dia permitiria que as partes escolhessem o juiz. Eu não gosto desse, não gosto desse. Claro. Aí eu vou lá e vou arguir a suspeição dele. Então não dá para aceitar isso nessa fase. Agora, já que estamos falando aqui do Gilmar Mendes, ele se encontra com o presidente Michel Temer, quer dizer, é público, né? Eles conversam, vai à casa, né? Isso, pelo menos, se não é impedido pela lei, não passa uma sinalização estranha? Mas são autoridades públicas, todos eles da mais alta, né, do mais alto degrau do Poder Executivo, do Poder Judiciário. Eles se encontram. Brasília não é uma cidade tão grande assim, eles estão sempre nos mesmos eventos, eles estão sempre nas mesmas solenidades. Então, me parece natural que eles conversem entre eles. Agora, isso acontece com todos os ministros. Aqui, ninguém está indo buscar os outros, o histórico dos outros ministros. Só para lembrar, ministros do STF são todos nomeados pelo presidente, todos. Ministros do STJ também são todos nomeados pelo presidente. A Constituição traz uma receita. Então, se a gente for pensar assim, tem que fazer sorteio, tem que fazer eleição. Nos Estados Unidos tem eleição de juiz. Não é o nosso modelo aqui. Bom, eu não estou achando, mas eu me lembro que um dos ouvintes aqui no Facebook disse que lembrou que um dos ministros que hoje estão lá no TSE foi citado na delação da JBS, né? Houve uma citação e tal. Isso colocaria em suspeição? Sim, se isso ficar amplamente demonstrado, não é? Se houve alguma troca de interesses ou alguém disse, olha, esse ministro vai votar com a gente porque eu conversei, alguma coisa neste sentido, com certeza, mas tem que trazer a prova e aí sim arguir a suspeição. Se o fato é novo, e aí você está lembrando do JBS, alguma coisa mais recente, se o fato é novo, traz a gravação, vai lá no TSE e diz, olha, este ministro ele é suspeito por isto. Agora, eu não vi ninguém fazer isso ainda. Né? Mas só a menção de um delator seria suficiente? A suspeição vai ser investigada, vai ser decidida. Tá. A Priscila Oliveira pergunta aqui, professor Alberto Rolo, se o senhor acredita na justiça brasileira. Olha, com certeza, eu já respondi isso muitas vezes. Eu dou aula faz 20 anos, você lembrou que eu dou aula no Mackenzie? Faz 20 anos. Aliás, estudei lá também, são mais 5, então são 25 anos. Se eu não tivesse esperança na justiça, eu ia fazer outra coisa. E eu dou aula para gente jovem. Como é que eu vou encarar os jovens, meus jovens alunos, sem dizer que eu tenho esperança? Tenho esperança sim, e tenho esperança nesse pessoal mais novo, nesse pessoal mais jovem, porque eles estão vivenciando um momento de passar o Brasil a limpo e eles vão dar exemplos. De repente, essa camada da população aí mais velha, mais antiga, de alguma maneira fica contaminada, de alguma maneira cai na rede e de repente fica difícil sair. Mas eu tenho esperança que o pessoal que está acordando para esse Brasil melhor e Brasil não pode viver de corrupção, com certeza vão fazer coisas melhores. E outra coisa, aí sim, mas e como é que a gente faz? A gente tem que esperar 20 anos até essa geração toda morrer? Não. É um órgão colegiado, então são 7 opiniões diferentes, no STF são 11 ministros diferentes e a sociedade está fiscalizando. Eu acho lindo, eu queria estar lá, Tânia, para assistir o julgamento ao vivo de perto, não só pela televisão. Eu queria estar lá, sentir a temperatura. Né? E isso também é possível pela televisão, pela internet, pelo rádio, não é? Porque a gente vive uma democracia, a sociedade está fiscalizando. Desde que se manifeste de maneira ordeira, né? Tem que se manifestar e tem o direito de se manifestar. Isso é muito bonito na democracia. Mas então você acha que a justiça tem potencial para melhorar, mas ainda tem lá os seus problemas. Olha, eu vejo, Tânia, o pessoal mais novo, muito mais duro, viu, nos julgamentos. Eu vejo isso, muito mais duro. Bom. O Francisco Oliveira pergunta aqui para o Alberto Rolo. Se dá para contestar o julgamento, o resultado do julgamento ao Supremo. Então, se houvesse a condenação, e se houver, a gente não sabe o que vai acontecer, certamente os advogados recorreriam ao Supremo. Agora, se houver absolvição, se a sociedade se sentir lesada, ela pode recorrer?
Vamos lá, vamos melhorar esse raciocínio. Quem se sentir prejudicado pode recorrer. Então não é só no caso de absolvição, ou não é só no caso da condenação. Vamos lembrar, aqui são duas partes. O Ministério Público, está lá o vice-procurador-geral eleitoral. Aliás, também é uma curiosidade, hein? O titular da Procuradoria-Geral Eleitoral é o mesmo Rodrigo Janot, hein? Ele é o titular. Então ele não está querendo ir lá, manda o vice. Mas quem devia estar lá na cadeira como titular seria o Rodrigo Janot. Então, nesse caso aqui, desta ação, nós temos partes litigantes que não são o Ministério Público. Tem a coligação do Aécio Neves autora, tem a coligação da chapa Dilma Temer, que são os réus. Então, quem se sentir prejudicado pode recorrer. Então, ou a coligação autora do Aécio Neves, ou a coligação vencedora da eleição, que são os requeridos da chapa Dilma Temer. Claro. E são dois recursos. É que chegamos num ponto em que todos querem absolvição, né? Porque até o PSDB que entrou com ação... Os ventos mudaram, é verdade. E os tempos mudaram. Agora, quer um outro dado importante? Em algum momento antes do primeiro julgamento, lá, finalzinho de março, abril, o PSDB até chegou a cogitar de desistir da ação. Você acredita nisso, Tânia? Vamos, já que agora os ventos estão soprando todos para o mesmo lado, vamos desistir da ação. E aí os advogados da chapa advertiram que se isto acontecesse, o Ministério Público aí sim assumiria a titularidade da ação. Aí o Ministério Público continuaria como autor da ação. Não tem como desistir mais, né? Até pode desistir, mas aí o Ministério Público continua. Ou seja, continua. A bola está rolando. Agora, só para lembrar a pergunta do ouvinte, são dois recursos, quem perder pode usar esses dois recursos. O primeiro, embargos de declaração, que é o próprio TSE que julga. Esses embargos de declaração, pela jurisprudência do TSE, tem efeito suspensivo. O que significa isso? Suspensivo, suspender a execução da decisão. Enquanto no julgo os embargos, a decisão não é cumprida. E depois recurso extraordinário para o STF. Aí é um novo julgamento. Aí sim, se algum ouvinte tiver essa dúvida, eu tiro já. Se o recurso for para o STF e receber no seu recebimento for atribuído o mesmo efeito suspensivo, aí termina o mandato. O STF não vai julgar essa ação até 2018, porque tem milhares de processos na fila, a não ser que a gente passe os outros passe este na frente dos outros. Sim, sim. Bom, essa questão das provas que foram colhidas depois do tempo, do prazo estabelecido pela lei, continua rendendo aqui repercussões. Em termos práticos, o Marco, nosso ouvinte, ele manda aqui uma situação bem mais cotidiana. Aí ele diz o seguinte: se você tem um julgamento de crime em andamento, o júri está correndo e os advogados, promotores duelando, em determinado momento entra uma pessoa no tribunal e diz em voz alta: senhor juiz, eu tenho as provas do crime, eu sei quem foi, pai, e mostra as provas. Aí o juiz ignora? A regra é a mesma, tem um momento para fazer a prova. Infelizmente é assim, a regra é essa. Você quer ver? Eu vou dar um outro exemplo. Chega lá e tá a foto do cara matando o outro cara. Eu vou dar um exemplo um pouco menos radical, mas que acontece no dia a dia. O empregado foi demitido da empresa porque ele bebia. Então foi demitido por justa causa, perdeu todos os seus direitos. Entra com a ação contra o patrão vai lá, se defende na ação dizendo: olha, ele bebia, então eu mandei ele embora por justa causa, não descumpri a lei. 1 mês depois, 2 meses depois, o mesmo patrão vai lá e fala: olha, além dele beber, ele também roubava a minha empresa. Então eu tenho 2 motivos para ele ser demitido. O que o juiz tem que dizer? Olha, o senhor já tem um motivo, eu vou examinar esse motivo, esse segundo não vai ser, exatamente, esse segundo não vai ser levado em consideração, ainda que fosse real, ainda que existisse. É a mesma situação do ouvinte, no caso do júri, e a mesma situação da mas aí é um crime, aí tem a prova do crime, só que foi apresentada tardiamente, não vale. A gente diz no direito que é melhor você absolver um culpado do que condenar um inocente. Essa é uma máxima do direito. A tal história. Na dúvida, pro réu. Na dúvida, se eu não tenho provas, eu absolvo em favor do réu. E aqui é mesmo raciocínio. Quer dizer, na dúvida é melhor absolver. Agora, sempre lembrando, tem provas, foram mencionadas, e tem 3 ministros que acham que essas provas são suficientes. Faz parte da decisão de órgão colegiado, 4-3, e a decisão, se for essa, vai ser assim. Pois é, realmente para nós que somos leigos, e claro, o senhor está explicando do ponto de vista do direito, do ponto de vista jurídico, tem os prazos que precisam ser observados, é bem objetivo, mas do ponto de vista do eleitor, do cidadão, é tudo muito estranho. A Fátima Sanches diz que se houver a absolvição, como tudo prevê, está indicando, será um escândalo nacional. A Ana Santana diz que teremos um judiciário enfraquecido.
considerando o recado que fica para a população, é um enfraquecimento do judiciário esse resultado de uma possível absolvição? Não sabemos ainda, né? Tânia, dependendo dos termos dessa decisão, aí eu concordo, seria um enfraquecimento do judiciário, mas não é o que está transparecendo dessas horas e desses 3 dias de julgamento. As posições estão sendo colocadas de forma bem clara, de forma bem veemente, inclusive um ministro cobrando do outro em público. Você lá no começo dos nossos trabalhos, você fala, não vou perguntar do ministro Gilmar Mendes. Eu não tenho medo, não. Por isso que é bom a gente viver numa democracia. Fora do ar, pode perguntar, eu falei, oba. Por isso que é bom a gente viver uma democracia. Agora é lógico, cada um tem a sua característica. O ministro Gilmar Mendes tem essa característica. Ele é mais truculento, mais grosseiro, mais agressivo, mas não é por isso que ele não é um bom juiz. Ele fala o que ele pensa. E não é isso que a sociedade quer de um juiz, de um bom juiz. Ele está lá para isso. E é por isso que a Constituição garante a tal da vitaliciedade, que é ele ficar lá até os 75 anos, ninguém tira ele. Órgão colegiado, quem não concordar, vota contra. Acabou. E a sociedade quer isso. E o ministro Raimundo Benjamin também tem feito as suas colocações com veemência. Talvez com uma elegância um pouquinho maior, uma sutileza um pouquinho maior do que o ministro Gilmar Mendes, mas ele também está deixando claras as posições dele. Bom, ainda sobre a questão desses prazos de apresentação de provas, o Thiago Xeregati da Moca quer saber o seguinte. Então, na apresentação inicial, feita pelo PSDB, não se sabia, e aí ele fala aqui do Aécio, ele não tinha elementos suficientes para uma cassação de chapa, ele apresentou a denúncia sem elementos. Olha, como chama o ouvinte? É o Thiago. O Thiago tem 100% de razão. Faz de conta que não tem ninguém ouvindo a gente, Tânia. Fica mas aqui, infelizmente no direito eleitoral, às vezes isto acontece para marcar uma posição política. E o Aécio disse isso. Agora, não é só, Thiago, não é só para presidente não, viu? Para governador acontece, para prefeito também, para senador. O sujeito, vamos repetir o que disse o senador Aécio, entra com a ação para encher o saco, sem nenhum elemento. E aí eu confio na justiça. Quando isso acontece, aí sim eu posso dizer que já fui advogado na defesa de alguma dessas ações. Quando não tem prova, eu vou lá e digo pro juiz, essa ação é vazia, isso aqui é uma fofoca política. Sabe, a gente tem um termo na justiça eleitoral, a gente fala viúva da eleição. Aquele que perde a eleição é viúva da eleição. Então, meu argumento enquanto advogado de alguém, essa é uma ação que mostra a viuvez da eleição. Não merece ser levada a sério. Então, isso acontece sim. É feio, mas acontece. Pois é. Agora, para fecharmos aqui, eu tenho uma questão. Quer dizer, depois de tudo isso que nós vimos com as delações, e ainda estamos vendo, e ainda temos muito por ver, eu espero que a sangria não seja estancada, né? Porque ainda muita coisa tem por vir por aí. A gente tem a convicção de que as eleições no país são feitas com base num jogo muito sujo, né? De caixa 2, de interesses empresariais, promiscuidade. E, no entanto, o TSE nunca, não me parece que tenha tido nenhuma iniciativa no sentido de identificar esse problema, punir. Não há também um certo distanciamento da justiça eleitoral, que aceita ali aquela formalidade que todo mundo sabe que é absolutamente formalidade, aquelas apresentações de prestação de contas, e aprova, e carimba, e está tudo bem? Mas, Tânia, vamos tocar num ponto importante pro ouvinte, de repente, terminar a noite um pouco mais tranquilo. De 2014 para cá, houve uma mudança essencial na lei eleitoral, que é proibição de doação de dinheiro de campanha feita por pessoa jurídica. Então, isso que os ministros discutiram nesses 3 dias, dinheiro de corrupção, empresa Lava Jato, Odebrecht, Petrobras, isso não vai mais acontecer, porque não é mais permitido doação de pessoa jurídica. Então, esse já foi um avanço magnífico. Agora só é possível doação de pessoa física. Também isso até hoje, né, Tânia? A gente não sabe se não vai mudar a lei para o próximo ano, e inclusive o ano que vem tem eleição, por isso que o eleitor tem que prestar atenção em quem vota, né? Legal, foi bem esclarecedora a conversa. Muito obrigada, viu, Alberto Rolo? Eu agradeço, Tânia, é sempre um prazer, é uma satisfação. Eu sou, como disse o professor, faz 20 anos, o que eu puder trazer de esclarecimento, sem ser parcial, eu estou à disposição sua, do pessoal da CBN e dos ouvintes. Muito obrigado. Alberto Rolo, advogado, especialista em direito eleitoral. Ele é professor da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Ele é vice-presidente da Comissão de Direito Eleitoral da OAB de São Paulo. Agradeço também aos ouvintes que participaram pelo site da CBN.